Quinta aula de banco de dados. Com base nas duas tabelas que nós criamos nas aulas anteriores, que era a TB Estado, que continha os estados, e a TB Cliente, que continha os clientes, e havia um relacionamento com a tabela de estado. Eu tenho a seguinte situação: eu quero listar o nome do cliente e o nome do estado em que esse reside. Ou seja, aonde que eu pego o nome do cliente? O nome do cliente, vamos olhar lá. Se eu der no select asterisco from TB cliente, eu tenho então, dentro da tabela de cliente, eu tenho o nome do cliente. Mas eu não tenho o nome do estado. Eu tenho o código do estado. Aonde que tem o nome do estado? Na tabela de estado. Então, na tabela de cliente, eu tenho apenas a sigla do estado. E na tabela de estado, eu tenho o nome do estado e a sigla do estado. Então, eu tenho que fazer o que a gente chama de join, uma relação entre elas. Eu vou, sempre que eu quiser executar, buscar informações, executar um comando select, eu forneço select o nome dos campos. Eu quero o nm cliente, vírgula, o nm estado. Eu não me preocupo de onde eles irão vir. Eu faço isso depois. Então, eu preciso listar o nome do cliente e o nome do estado. Então, eu sei que o nome do cliente vem da TB cliente, certo? E o nome do estado vem da TB estado. Se eu executar somente dessa maneira, olhe o que vai acontecer. Ele vai colocar Luiz Fernando, Rio Grande do Sul, Marte, Rio Grande do Sul, Andrei, Rio Grande do Sul, Jonathan, Rio Grande do Sul, Maria do Carmo, Rio Grande do Sul. Luiz Fernando, São Paulo, Marte, São Paulo, Andrei, São Paulo. O que ele fez? Ele cruzou cada registro da tabela de cliente com todos os registros da tabela de estado. E não é isso que nós precisamos. Nós precisamos que só liste o nome do cliente com o nome do estado onde ele realmente resida. Então, se nós pegarmos agora e fizermos uma cláusula where, eu posso colocar da seguinte maneira: CD estado é igual a CD estado. Porém, o que vai acontecer? CD estado igual a CD estado vai dar algum problema, porque na tabela de cliente eu tenho o campo CD estado. E na tabela de estado eu tenho o campo CD estado. Tá, mas qual CD estado tu queres? Isso se chama ambiguidade. Para resolver isso, nós podemos fazer o seguinte: posso colocar TB estado, ponto CD estado e TB cliente, ponto CD estado. Ou seja, eu estou dizendo, para cada registro que eu pegar, né, dentro da tabela de cliente e da tabela de estado, eu só quero aqueles onde o código do estado seja igual ao código do estado de um e de outro. Para entender melhor, vamos fazer o seguinte: select asterisco from TB cliente, vírgula, TB estado. Façam esse select com todos os campos, ou seja, vai apresentar todos os campos da TB cliente e todos os campos da TB estado. Vocês vão notar que, o que aconteceu aqui? Ó? Luiz Fernando, né? O ID 1, Luiz Fernando, estado RS, valor salário 1000, e ele pegou um registro lá da tabela de estado e botou RS Rio Grande do Sul. Marte SP RS Rio Grande do Sul. Então o que acontece? Ele monta essa tabela com todas as informações. Ou seja, ele cruzou TB cliente com TB estado. Só que eu só vou listar, né, o nome do cliente e o nome do estado, aquele cujo código do estado da tabela de cliente seja igual ao estado da tabela de estado. Nota que esses dois campos aqui, ó, são da tabela de estado. E esses 4 campos são da tabela de cliente. Por exemplo, a Margaret mora em São Paulo. E apareceu um cruzamento São Paulo, Rio Grande do Sul. Eu não vou imprimir que a Margaret mora no Rio Grande do Sul, porque não é verdade. A Margaret ela tem que ser listada quando aparecer São Paulo, São Paulo, que é nesse registro aqui. Certo? Para que eu possa controlar isso aí, então, o que eu fiz? Eu coloquei a cláusula where. Então, pega o código do estado da tabela da TB cliente, seja igual ao código do estado da tabela de estado.
Se eu executar essa query agora sim eu vou ter Maria do Carmo no Rio Grande do Sul, o Jonathan no Rio Grande do Sul, Luiz Fernando no Rio Grande do Sul, o Andrei no São Paulo e a Marte em São Paulo. Consegui fazer. Isso é um join. Posso também utilizar uma coisa chamada alias para as minhas tabelas. Facilita muito na hora de vocês escreverem o código. Por quê? Ao invés de eu colocar o nome da tabela ali, eu coloco os alias que eu quero utilizar. Aqui estava TB cliente, aqui TB estado, né, que era B. Certo? Então notem que agora, ao invés, quando eu me referir ao elemento A, ao alias A, eu estou me referindo a TB cliente. Ao alias B, eu estou me referindo a TB estado. Então, executei, funcionou da mesma maneira. Essa é uma forma da gente conseguir executar a mesma pergunta, a mesma query, com uma facilidade a mais. Agora nós vamos fazer a segunda. Somar todos os salários dos clientes. Vamos lá. Então, o que eu tenho? Select, asterisco, from, TB, cliente. Então, peguei TB cliente. Eu quero somar todos os salários para saber quanto é que dá todos os salários de todos os meus clientes. Como é que eu faço isso? Existe um comando chamado sum, que eu coloco qual é o campo que eu quero, VL salário, from TB cliente. Executo, ou seja, somando todos os salários eu tenho 7.000. Ok? Muito simples de ser executado. Próxima pergunta. Qual a média salarial dos clientes? O banco de dados, o Postgres, me fornece algo, né? Um comando chamado AVG. AVG, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e me calcular a média. Notem que ele fez o quê? Ele foi lá e me colocou 1.400.000, várias casas depois da vírgula. Isso é normal porque ele transformou isso para numeric, né? Então ele não sabe quantas casas eu quero apresentar. Existem várias maneiras de eu fazer essa apresentação. Uma delas é transformando isso numa string. Então eu digo to char, o valor, e coloco o formato que eu quero. Eu vou botar lá 999999.99, certo? Vou colocar dessa maneira. Vou executar aqui, eu posso chamar isso aqui, eu posso dar um nome também para esse resultado, mas por enquanto vou executar. Ele foi lá, colocou ó, 1400, só que cuidem, to char, ele transforma isso para um texto. Então eu não posso utilizar esse valor aqui depois numa operação matemática. Eu vou ter que reconverter ele para numérico, certo? Eu tenho os comandos trunc, arredondamento, round. Depois nós vamos dar uma olhada em cima desses comandos. Notem que aqui ele botou to char como sendo o nome da coluna. Fica meio estranho, né? Eu posso colocar as média. Executo. O que vai acontecer? Ele troca o nome do campo para média. Isso nos facilita bastante. Bem, qual a média salarial? Então, eu coloquei ali qual a média salarial dos clientes. Consegui. Quais os clientes que possuem salário acima da média salarial? Vamos executar. Primeiramente, se eu quero saber o salário, eu vou botar o nome do cliente e o salário dele aqui. From TB cliente. Executei. O que aconteceu? O cliente, Luiz Fernando, recebe 1.000. A Marta recebe 1.500. A Andrei recebe 1.500. O Jonathan recebe 2.000 e a Maria do Carmo recebe 1.000. Qual era a média salarial? De novo, select, AVG, VL, salário, from, TB, cliente. Eu executando isso aqui, eu consigo a média salarial. Qual é a pergunta que nós fizemos? Quais os clientes que possuem salário acima da média salarial? Olha a interpretação. Quais os clientes? Quais os clientes? Então eu tenho lá, select NM cliente. Eu não preciso do salário, tá? Mas eu vou colocar para facilitar a nossa interpretação. Então, eu preciso o nome do cliente. O nome do cliente vem da tabela cliente. Até aí está tudo tranquilo. E aí ele diz assim,
que possuam, então eu estou dando uma condição para listar. Que possuam, então eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar a cláusula where. Mas qual é a condição? Novamente, que possuem o salário. Quem é o salário? O salário não é o VL salário, né? E aí o que ele diz ali? O VL salário acima da média salarial maior, e eu não tinha feito a média salarial, então eu vou utilizar o próprio comando select que eu acabei de fazer. Isso é a utilização de uma subquery, uma query que utiliza uma subquery para fazer para ser executada. Então vamos rodar. Consegui. Por quê? A média salarial era 1.400, a Marta recebe 1.500, então é acima da média. Andrei acima da média e o John também acima da média, 2.000. Então, revisando, nós queríamos listar o nome do cliente, tá? Coloquei VL salário para facilitar a nossa interpretação, que vem da tabela de cliente. Porém, eu quero buscar somente aqueles que têm o salário maior que a média salarial. A média salarial eu não tenho nenhuma tabela, eu tenho que calcular. Então, eu posso usar um select. O select que vai me dar o AVG, VL salário, da tabela de cliente. Então, me liste também todos a média salarial de todos os clientes. E aí eu vou listar somente os clientes que tiverem o salário acima da média salarial. Conseguimos resolver a questão. A última questão que nós temos ali é listar quantos clientes cada estado possui. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, como é que eu conto quantos clientes eu tenho? Count asterisco from TB cliente. Isso aí me diz a quantidade de clientes que eu tenho, mas não me diz a quantidade de clientes por estado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero chegar ali e contar, pegar na TB estado. Por que eu preciso do TB estado? Eu quero colocar o nome, NM estado, porque ele quer o nome do estado e a quantidade. Aqui eu vou botar um alias para facilitar, para a gente entender. Eu vou colocar como quantidade. Então vai aparecer o nome do estado, pode colocar aqui as nome, né, ou as estado, ok? Vírgula, count, asterisco, as quantidade. From TB estado, vamos botar o alias, lembra do alias, que facilita a nossa vida, B. Só que eu tenho que fazer o quê? Where a.cd estado igual a b.cd estado. Por quê? Toda vez que eu tiver duas tabelas, eu tenho que ter alguma correlação entre elas. Senão eu estou fazendo uma junção entre todos os registros e não é o objetivo. Eu quero que lá na tabela de cliente apareça, no caso, o nome do estado correspondente, né? Então, feito isso, eu quero contar toda vez, isso é regra, toda vez que eu tiver count, eu posso ter o count separado, né? Então, ó, count asterisco from TB estado. Isso é tranquilo, funciona. O que eu estou dizendo? Me conte quantos registros eu tenho. Porém, quando eu tenho o nome do estado, por exemplo, eu estou dizendo, eu quero para cada estado a quantidade de elementos que vier registrado aqui. Como é que eu vou fazer? Existe uma cláusula chamada group by. Group by, ele vai dizer, agrupando, eu pego o elemento que eu tenho aqui, que é o NM estado. Pode ser estado ou NM estado. Peguei group by NM estado. Eu estou dizendo, agrupe tudo por nome de estado. Então, para cada nome de estado, faça uma contagem. Vamos executar. Ele sei, Rio Grande do Sul tem 3, São Paulo tem 2. Vamos conferir. Select, asterisco, from, TB, cliente. Vamos colocar order by CD estado para que a gente possa ter uma noção, né? Por ordem de estado, senão fica difícil de contar. Olha lá, Rio Grande do Sul, 1, 2, 3. São Paulo, 1, 2. Então, a nossa query funcionou. Então, para que serve o group by? Group by é para fazer junção dos elementos. Eu estou, no caso, fazendo o quê?
juntando os dados por nome de estado. Toda vez que eu tiver um count, né, com um campo, eu sou obrigado a usar um group by. Fernando, e se eu quiser a média salarial por estado? Eu vou fazer um AVG do que? VL salário eu vou chamar de média. Certo? Vai funcionar da mesma maneira. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a média salarial por estado. Opa. Eu mandei executar com esse elemento junto. Vamos lá, de novo. Olha lá. Ele mostrou para mim, né, de forma correta, lá, ó, que o Rio Grande do Sul e São Paulo tem Rio Grande do Sul, a média salarial de 1.333. A de São Paulo é de 1.500. Vamos verificar. Select asterisco from. Vamos pegar só de São Paulo. TB cliente, where CD estado igual a São Paulo, SP. Certo? Vamos verificar qual é a média salarial de São Paulo. Olha lá, São Paulo nós temos 1.500, 1.500. Então a média salarial, conforme ele colocou aqui para nós, né, é de 1.500. Então funcionou a nossa query. Até a próxima aula.